Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico de Umbanda Sagrada. Estamos nos reunindo hoje mais uma vez na nossa semana para a gente fazer o Evangelho no Lar. Estamos no capítulo 11 e vamos falar hoje sobre o egoísmo, a grande chaga da humanidade, que impede realmente todos nós de sermos felizes, de fazer com que o planeta evolua. O egoísmo é o atraso da nossa vida. Nós vamos fazer uma reflexão para a gente saber por quê. Então vamos reunindo a nossa família aí, né? Chamando o pessoal, você que faz no dia que você escolheu, no horário específico, colocando água na mesa. Você que faz sozinho também já vai para o teu cantinho, colocando a sua água, para que a gente possa refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vem fazendo e vamos fazer até o término dele, para que a gente possa compreender esse manual de conduta moral, o maior manual de conduta moral que já foi trazido para esse planeta. Então, reúna a família, coloca água na mesa, vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso primeiro slide de hoje sobre o tema o egoísmo. Lembrando que nós estamos no capítulo 11, é amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos falando sobre o mandamento maior, aquele que Jesus trouxe, né, nos seus ensinamentos, que rege todo o planeta e todo o universo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que significa fazer ao outro, ao nosso irmão, ao nosso próximo, aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo, né? Sobre a questão desse ego, que nós pensamos apenas em nós, nos preocupamos apenas com o nosso eu. Então, fazendo uma reflexão, o egoísmo é a grande chaga da humanidade. A gente percebe que todos nós, não os outros, mas olhando para nós também, nós temos o hábito de pensarmos primeiro sempre em nós. É na nossa vida, na nossa família, e nós nos preocupamos muito pouco com as outras pessoas. Nós vemos situações que acontecem muitas vezes à nossa volta, com irmãos nossos passando dificuldades, a gente vê o planeta se deteriorando, mas nós continuamos envolvidos no nosso egoísmo. Essa é a grande chaga da humanidade, cada um se volta apenas para si mesmo. Nós não temos o hábito, né, a caridade de estarmos olhando para o próximo, de estarmos nos preocupando, nos auxiliando uns aos outros. Esse é o nosso grande mal, a gente só se preocupa conosco. No nosso dia a dia é uma correria de sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para trazer bem-estar, e nos tornamos cada vez mais egoístas, não fazemos nada para ajudar o nosso próximo, para ajudar a humanidade. A grande maioria da humanidade não é colaborador do seu próximo, nem colaborador do Criador. A gente vive feito um autômato, né? Não conhecemos o processo da nossa vida, o verdadeiro sentido da vida, do porquê estamos aqui, não nos interessamos, passamos a vida como se não fôssemos morrer, se não fôssemos desencarnar e não tivermos que chegar no plano espiritual prestando conta desse empréstimo que a gente recebeu do corpo e da própria vida. Né? É quando vai chegando aí a idade, vai chegando a doença, vão acontecendo algumas coisas como estão acontecendo agora com essa pandemia que está fazendo com que a humanidade toda passe a refletir. Alguns nem querem refletir, né? Nem pensam em refletir sobre o que está acontecendo, continuam ainda vivendo no próprio egoísmo, vivendo como autômatos, né? Vivendo como uma boiada, né? Que alguém lá da moda toca o berrante para um lado, vira todo mundo, ninguém tem a sua individualidade de querer raciocinar e tomar novas atitudes para ajudar a melhorar algo à sua volta. A gente parece um monte de boiados, um monte de boi que vira para um lado, vira para o outro, não sabe para onde vai seguindo o que está na frente. Se o que está na frente cair no abismo, cai todo mundo junto. E não é assim que a gente tem que ser.
Nós temos que aprender a raciocinar. Por isso que dentro da doutrina espírita, dentro da nossa proposta, né, de clarearmos a mente, é que a gente solicita que vocês venham estudar, que a gente dá essa questão. A doutrina espírita, ela traz para você a solução, né, a compreensão das dificuldades da vida, a solução, a busca da solução da sua felicidade, para que você saia das doenças, das dores, das dificuldades que virão, para que a gente saia do nosso egoísmo, para que a gente realmente consiga fazer o local onde a gente mora um lugar melhor. E a gente só vai ter essa felicidade, essa alegria e deixarmos de ter o sofrimento nesse planeta de expiações e provas quando nós acabarmos com essa chaga da humanidade, que ele fala, é da humanidade, é a grande maioria. É praticamente mais de 95%, porque segundo os espíritos, só 5% da humanidade, principalmente com essa pandemia agora, está conseguindo exercer a fraternidade. 95% não exercita a fraternidade. Continua ainda no egoísmo, pensando somente em si. Então os espíritos nos dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade. É um monstro devorador das inteligências. O que nós temos é a inteligência. Nós sabemos buscar os recursos para melhorar a nossa vida, para melhorar toda a humanidade. E quando nós encontramos esses recursos, nós queremos usar apenas para nós. Nós raramente pensamos no coletivo. Então nós somos inteligentes, mas na verdade não sabemos usar essa inteligência em prol da melhoria do planeta, em prol das divergências sociais. Nós usamos o dom da inteligência que nós temos, que Deus nos dá, e nesse nível que nós chegamos agora, porque nós já passamos por todos os estágios, né? Nós estamos evoluindo desde a Idade da Pedra, e nós chegamos nesse estágio de inteligência, de racionalidade, de tecnologia, do que for, e continuamos com o mesmo comportamento de primitivos, da Idade da Pedra, pensando somente em nós. Naquela época nós caçávamos e queríamos que a caça fosse só nossa, tínhamos dificuldade para dividir, e hoje continua a mesma coisa. Nós ainda somos caçadores dos bens materiais, né? Queremos correr atrás de tudo para melhorar a nossa vida material, não queremos dividir nada com ninguém. Continuamos com o raciocínio mais intelectualizado, somos mais inteligentes, mas continuamos com o mesmo egoísmo na mesma proporção daquela época. Então o egoísmo é uma lepra que invade o coração humano. É como se o nosso coração estivesse doente, cheio de chaga, cheio de ferida. Ele é incapaz de pulsar com saúde. E essa saúde que a gente fala é a saúde espiritual da fraternidade. Nosso coração é doente, doente pelo egoísmo, por pensarmos somente em nós, por reclamarmos o tempo todo da nossa vida, além de pensarmos em nós, de buscarmos correr atrás de soluções para minimizarmos os nossos problemas apenas, nós ainda reclamamos. Todos os dias reclamamos das dificuldades porque as coisas não estão do nosso jeito. Por melhor que nós estejamos, materialmente, fisicamente, todos os dias nós reclamamos de alguma coisa. Por quê? Porque nada também está bom. Nós somos tão egoístas que mesmo que tenhamos algo de bom que outros não têm, nós achamos que não está bom o suficiente. Ainda queremos mais e mais coisas, pensando somente em nós, vivendo cada vez mais de forma material. O egoísmo é filho do orgulho, porque nós somos muito orgulhosos. Nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Isso faz com que o egoísmo, nós pensar somente em nós, faz com que nós tenhamos uma visão equivocada de nós mesmos. Que nos achamos mais orgulhosos, nós somos orgulhosos, melhores do que os outros, né? Nós achamos que temos coisas melhores, que somos mais inteligentes, que somos mais bonitos, que temos títulos, que temos dinheiro, temos bens materiais melhor, né? Uma grande parte da população que nós estamos falando. E em vários graus isso vai acontecendo. Até aquele que é mais pobre se acha mais rico do que é mais pobre, né? Aquele que é inteligente se acha mais inteligente do que é menos. Aquele que é menos também se acha mais do que o outro, assim vai. Cada um na sua proporção do egoísmo se torna orgulhoso, se torna arrogante, prepotente, se achando dono da verdade, se achando merecedor, né, de privilégios do próprio Criador, de privilégios da sociedade.
e vamos nos tornando cada vez mais orgulhosos, vamos passando por cima das pessoas, até que chega uma hora da nossa vida, né? Nós somos obrigados a baixar o nosso topete, o nariz que era empinado é obrigado a olhar para baixo. Porque quanto maior o egoísmo e o orgulho, nós sabemos que lá na frente nós seremos dobrados pela lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque nós precisamos aprender o mandamento maior, que é de fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para nós. Então esses comportamentos que nós temos de egoísmo, de orgulho, só vão fazer que lá na frente, seja nessa vida ou em próximas reencarnações, que as atitudes que a gente tomou voltem para nós. E aí é quando a gente se depara com sofrimentos, porque todos passarão por dores e sofrimentos. O sofrimento bate em todas as portas, todas, invariavelmente. Nesse planeta, é um planeta de expiações e provas, é um planeta de sofrimento, né? Para domar essa personalidade rebelde que os filhos aqui têm. Que os filhos do Criador nesse planeta têm. Todos somos orgulhosos, com raríssimas exceções, exceções que são exemplo para determinados grupos dos quais eles pertencem e que muitas vezes são incompreendidos, não é? São taxados de fanáticos, taxados de fracos. E aí, a grande maioria da boiada, né, os 95% da boiada que segue outros e que não sabe para onde vai, se acha melhor, tem atitudes mais egoístas, são orgulhosos, até que chega o sofrimento e depois ao desespero. Porque não compreende a conduta real que nós devemos ter na vida. Não compreende o objetivo profundo desse ensinamento do Criador de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, como a gente já disse, sempre diz nos evangelhos nossos anteriores, é uma lei sideral, uma lei cósmica do universo que precisa ser seguida e que rege a nossa vida. Enquanto a gente não conseguir entender e não termos esse tipo de comportamento, que é o comportamento fraterno, nós iremos sofrer. E é por isso que a gente olha à nossa volta e a gente vê tanta divergência social. E depois a gente olha para a nossa vida e a gente se pergunta por quê? Por que eu? Aí a pergunta é, por que não você? Você é diferente das outras pessoas em quê? Você faz parte daqueles 5% da humanidade que verdadeiramente faz o bem, ajuda ao próximo, exercita a fraternidade? Ou você faz parte dos 95% egoísta que se torna orgulhoso, que se acha melhor do que os outros, que vive apenas para comer, beber, dormir e procriar feito animal, sendo que nós já estamos no reino nominal, daquele que é inteligente, que sabe buscar soluções para os problemas e buscando essa solução para os problemas, busca só para si, em vez de buscar para os nossos irmãos e tornar o planeta mais fraterno, mais feliz, mais bonito, porque está nas nossas mãos a transformação do planeta e a grande maioria não quer. Por quê? Porque o nosso egoísmo fala mais alto, o nosso orgulho também. Porque o egoísmo é o quê? É a negação da caridade. Quando eu não tenho essa conduta de caridade, eu não consigo fazer do lugar onde eu moro um local melhor para eu viver. Sempre vão ter discrepâncias, a gente vai ver aquela questão das dificuldades sociais, que alguns ficam tristes, outros criticam, mas mesmo os que ficam tristes não ajudam, os que criticam também não ajudam, a grande maioria não faz nada, não exercita a caridade, se acomoda. Aquele que não faz o mal se acomoda e o que faz o mal tem um campo maior para fazer o mal porque o bom se acomodou. Vocês entendem? Que nós, que nos dizemos bons, mas que somos aqueles que ficam escondidinhos dentro de casa, omisso, ele é responsável pelo mal que existe? Somos egoístas do mesmo jeito. Você não se propõe a sair, a participar de algo lá fora, para melhorar o local onde você mora, dentro da sua comunidade, é cada um ajudando a sua comunidade, que o mundo melhora, as cidades vão melhorando, os estados vão melhorando, e a gente ainda acha desculpa para o nosso egoísmo, né? Nós começamos a colocar a culpa em dirigentes, né, e nos seres que estão com a responsabilidade de governar as multidões, os países, seja o que for, e nós nos esquecemos, como a gente sempre fala, que nós somos milhões, muito mais do que qualquer governinho, que tem meia dúzia de gato pingado lá, que não consegue fazer nada porque ficam se degladiando entre eles, e a população
que poderia fazer a sua parte, 1 com mais 1, somando mais 1, não faz nada. Então, muitas vezes os sofrimentos, muitas vezes não, certeza absoluta, dentro do que a gente estuda da doutrina espírita, dos resgates kármicos, as dificuldades que nós passamos na nossa vida, somos nós que causamos, com a nossa omissão, com o nosso egoísmo, né, de não queremos fazer nada, seja por que motivo for, ou porque não gostamos, ou porque não queremos, ou porque temos preguiça, porque temos medo, que achamos que não temos tempo. Então nós precisamos parar para pensar, para raciocinar o que é que nós estamos fazendo de nossa parte, porque o egoísmo é negação da caridade. Nós não estamos sendo caridosos. Muitas vezes nós não somos nem com os nossos familiares. A gente gosta do nosso ninho, né? Papai, mamãe, filhinho, aquela coisa só. Janta junto, todo dia cantar a música assim. E o resto que se dane, né? O resto que se estrepe lá fora. Então nós precisamos, sabe, raciocinar. Por que de repente o Criador está enviando situações planetárias para nós? Para tentar o despertamento do ser humano. E mesmo assim nós não despertamos. Mesmo com todo mundo, né, passando por grandes dificuldades, nós não despertamos para a fraternidade. Continuamos pensando somente em nós. O que será que vai precisar acontecer mais, né? Para que a gente realmente seja igualado de uma forma bem igualzinho, né? Será que precisa derrubar as paredes das casas? É isso que a gente pensa. E aí a gente vê que o egoísmo só traz muitos males. Ele impede o progresso moral da Terra. Se eu não consigo exercitar o bem, se eu não consigo estudar para saber quem eu sou, o que eu faço aqui nesse planeta, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é a minha missão, porque nós temos uma missão nesse planeta. E não é só de formarmos uma família, e que hoje uma grande maioria, né, da humanidade, nem família não quer. Nunca houve, em toda a história da humanidade, seres que moram sozinhos. E cada vez sozinhos, solitários, que não querem formar família, e egoístas. Porque você ter opinião, ter o prazer de morar sozinho, muito que bem, né? Tem muita gente que gosta de morar sozinho, de ser dono do próprio nariz e tal. Mas você faz o quê com essa solidão? Com essa estar solitário? Você não pode se isolar da sociedade, se isolar do mundo. Você estuda para angariar conhecimento, para sair fora da sua casa, ser um colaborador. Você ajuda fraternalmente a sua família universal, porque mesmo que nós estejamos sozinhos, nós participamos de uma família, que é a família da nossa comunidade, da nossa cidade, que é a família do nosso país, a família do nosso planeta. Não adianta a gente querer ficar trancado dentro de casa, porque nós não evoluímos espiritualmente sozinhos. Nós só evoluímos no relacionamento com as pessoas, onde nós exercitamos o quê? Sentimentos e emoções. Que são as pessoas que muitas vezes nos incomodam, que são as situações da sociedade que nos incomodam, e que exercitam a nossa paciência, a nossa tolerância, que exercitam o que? A nossa piedade, a fraternidade, a caridade com as pessoas. Então nunca houve na história da humanidade tantas pessoas que moram sós. Mas a grande maioria das pessoas que estão morando sós estão se tornando cada vez mais egoístas e mais orgulhosas. Se isolando do mundo, né, vivenciando muitas vezes amizades apenas através da internet, né, das redes sociais, com amigos muitas vezes que não são reais, vendo o mundo desabar, sabendo das notícias, das desgraceiras todas da sua cidade, do seu bairro, e não bota o nariz para fora. E aí os que têm família, a mesma coisa. Porque as notícias chegam hoje de forma muito rápida. Nós sabemos o que acontece na nossa comunidade. Nós sabemos o que acontece no nosso bairro, nós sabemos o que acontece no nosso país, no nosso planeta. E nós sabemos, a informação chega até nós. E a gente faz o quê? Só fica comentando em volta da mesa que o culpado é presidente, que o culpado é governador, que o culpado é prefeito, que o culpado é político, que o culpado é isso, mas o culpado é você. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Não é ficar criticando outra pessoa, porque cada um vai responder pelas suas atitudes. Ah, eles não fazem direito. Não fazem direito. E você faz o quê? Porque se não faz nada, faz menos ainda. Se a gente ainda tem o conhecimento do ensinamento do Cristo, se temos o conhecimento da doutrina espírita, que de forma racional nos mostra a importância de estarmos aqui,
que não podemos passar por essa vida no reino animal porque já estamos no hominal, que seremos cobrados pelas nossas atitudes, que a única coisa que a gente vai levar dessa vida são que as nossas atitudes, nosso progresso moral, e o egoísmo impede o progresso moral da Terra. Que o progresso moral é justamente você ter olhos para o coletivo, você olhar, sair de si, do seu egoísmo e olhar o mundo à sua volta. O que está acontecendo e como você pode ajudar, como você pode ser um colaborador. Nós queremos cada vez mais ficar trancados em casa, ou em família, ou solitários, fazendo de conta que não é conosco. E mais uma vez a gente pergunta, o que será que vai precisar acontecer no planeta? Para que todos nós sejamos igualados, porque só a Covid-19 não está deixando todo mundo igual não, né? Porque uns acham que tem. Na questão da desencarnação é igual para todo mundo, não é? Pegou a doença, você reza para não ir, certo? Então rico e pobre está indo. Mas parece que ainda não está conseguindo igualar, porque ainda existe o egoísmo dentro da própria vivência de uma doença coletiva. A doutrina espírita nos explica o porquê que está acontecendo esse momento planetário, que é agora a separação do joio e do trigo, que é a necessidade do planeta mudar de estágio, porque tudo evolui, passar para um planeta de regeneração. E mais uma vez fica aqui, né, a pergunta, o que nós estamos fazendo de diferente, já que a nossa vida está diferente? Tudo mudou e nunca mais será a mesma coisa. Tudo está diferente e eu estou diferente também? Eu estou pior de repente. Se eu já era egoísta, estou mais ainda, mais fechado, mais trancado. Não estamos falando de aglomeração, não estamos falando de sair para o Covid, né? De que não podemos ficar nos movimentando, apesar que, né? O que deveria ter um pouco mais de retenção, na verdade, não tem. Sempre está tudo liberado, então algumas coisas a gente pode fazer. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos buscar alguém que está necessitando de auxílio, porque para ir na praça, não é? Para ir na pizzaria, para ir não sei o quê, está tudo liberado, a gente vai. E por que eu não vou visitar uma instituição que está passando dificuldade, que auxilia outras pessoas? Por que eu não vou visitar, levar algum auxílio para as dificuldades que a gente sabe que acontecem na nossa comunidade? Para isso a gente acha que não pode sair. Não, eu não posso porque o Covid não deixa. Mas para você estar na sorveteria, para você estar na pizzaria, até o horário que é permitido, você vai, né? Então a gente precisa ver qual é o nosso tipo de comportamento que nós estamos tendo. Continua sendo egoísta. Então talvez esse puxão de orelha que a espiritualidade está dando não seja suficiente. Talvez precise vir outras coisas, não é? Mais drásticas. Porque uma coisa a gente tem que ter certeza, nós precisamos evoluir moralmente. O planeta vai mudar de estágio? Vai mudar. Todos que participam, né, do conhecimento da espiritualidade, da doutrina espírita, seja ela de que rótulo que se use, espiritualistas, sabem que o progresso do planeta está chegando. Aquele que já caiu a ficha, que já observa o processo da vida, que já começa a se perguntar se existe vida após a morte, o que existe do lado de lá, o que eu faço aqui, de forma mais séria e racional, já sabe que vai existir uma mudança. A mudança é para melhor, mas muitas vezes precisa, né? A gente que tem que construir uma casa nova, precisa fazer o quê? Demolir a velha, não é? E a gente sabe que demolir uma casa velha com um habitante dentro é complicado. Sofrimento é brabo, né? Então, planeta Terra também é uma casa no universo. Será que ele vai precisar ser demolido para construir uma nova, com todos nós dentro, sofrendo? Aí, quem sabe, iguala, não é? Então, nós precisamos acabar com essa chaga, por vontade própria, para minimizar o sofrimento da nossa vida, para transformar o planeta num lugar melhor. E transformar o planeta num lugar melhor para se viver, começa aqui dentro da sua cidade. Tem gente que acha que é sair carregando bandeira e sair viajando pelo planeta inteiro. Não é isso. É você fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte. Porque enquanto nós somos egoístas, a gente não consegue fazer com que a Terra evolua moralmente. O egoísmo impede que se desenvolvam os sentimentos nobres. Porque cada vez que eu penso em mim, que eu fico pensando somente em mim, na minha vida, na minha família, eu sou tão egoísta que eu não consigo ter um sentimento de caridade, de fraternidade. Eu não consigo ter um olhar fraterno para fora, para o meu irmão.
De tão egoísta que nós somos, de tanto que ficamos apegados ao nosso ego, à nossa vida, ali no nosso interior, no nosso quadradinho. O egoísmo é o causador de todas as misérias terrenas. Por que que existe a divergência social? Além dos resgates kármicos, que nós sabemos, eles acontecem pelas atitudes de cada um que está aqui nesse momento encarnado. Nós não colaboramos, nós não minimizamos o sofrimento do nosso próximo, de um que seja. Porque não precisa sair por aí doando tudo que tem, vendendo tudo que tem, não é isso. É cada um fazendo a sua parte. Se um ajudasse um, nos milhões que nós somos planetariamente, todas as misérias estariam sanadas. Mas alguns poucos querem ficar no bem bom. Aqueles, às vezes, que têm menos, querem segurar mais ainda. Tem raiva de quem tem mais e não quer ajudar de quem tem menos. E aí uma grande população sofrendo, né? Males terríveis, dores atrozes, dos quais nós não nos preocupamos. E só vamos perceber como é a dor dos nossos irmãos com os quais nós não nos preocupamos, quando chegar para nós. Quando a miséria chegar na tua casa, a doença, a morte dos seus entes queridos, a desencarnação, a separação, as desilusões. E aí demora anos para isso acontecer, às vezes já se perdeu até o tempo desta encarnação. E aí você sai desta encarnação falido, sem levar nem o corpo, porque você vem sem nada e volta sem nada, e nem com nenhum tesouro moral, porque você chega lá no plano espiritual e também não fez nada. Além de não reencarnar sem nada, desencarnar sem nada que seja da matéria, a única coisa que você leva é o seu espírito, que você chega moralmente também vazio, com as mãos vazias, porque você não fez nada pelo seu irmão. Vamos perguntar o que você fez para colaborar com o Criador, o que você fez com a oportunidade que você teve de estar nesse planeta, com essa jornada, com essa vivência. O que você trouxe de bom, porque a gente só leva, né, as lágrimas que a gente enxugou, né, o aprendizado moral, o exercício da fraternidade, os amigos que a gente fez, e aí você não fez nada. É vergonhoso, né? Chegar do lado de lá assim, vazio, com mais uma encarnação. Porque a morte não existe, não. Por isso que a gente fala para estudar. Vem estudar na Escola de Estudos Espíritas todo sábado, 17h45, para saber quem é você. A responsabilidade de estar aqui encarnado. Porque você sabe que você vai desencarnar. É o que vai acontecer com todo mundo. A coisa mais certa da vida é a morte. Ninguém fica, todo mundo vai. E você vai para onde, sabe? Que você vai ser cobrado, você sabe? Da atitude que você tomou, que você vai ser cobrado, você sabe disso? Então a gente precisa saber. Para a gente não sair daqui falido, não perder mais uma encarnação. E de repente, futuramente, não ter que fazer parte dessa miséria social que a gente vê. Porque tudo aquilo que a gente não dá valor, a gente perde. Aquilo que a gente se torna egoísta, se não der tempo de vir o sofrimento nessa vida, virá em outra. É lei de causa e efeito. A lei universal diz que é para fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. O que você está fazendo já está escrito na lei que você gostaria que te fizesse. O que você está fazendo vai retornar para você mais cedo ou mais tarde. Isso te assusta ou te conforta? Essa é a pergunta. Olha as suas atitudes. Os males do egoísmo é a causa do cristianismo não desempenhar a sua missão. Porque Jesus veio trazer o ensinamento do amor, da fraternidade. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a religião hoje, quase ninguém nem tem religião, ninguém lembra do Cristo, não lembra mesmo. Praticamente ninguém lembra do maior mestre dos mestres que trouxe a receita de felicidade para o planeta Terra. Que é por isso que o sofrimento está ficando cada vez mais acerbo. Porque ele recebeu a missão divina de vir trazer uma nova conduta para esse planeta. Que é aquilo que o Criador deseja de nós. Exercício de fraternidade, caridade, a fraternidade universal, a fraternidade planetária. E a gente sabe que o mestre dos mestres, que é Jesus, ele tinha moral para isso, o que ele falava era verdadeiro. Ele mudou o calendário do planeta, todo mundo sabe, nós estamos em 2021 depois de Cristo. Ele é a nossa referência, referência planetária, referência de data, referência de tudo.
E quando a coisa fica feia pro nosso lado, né? Aí quando descamba a nossa vida pro sofrimento, a gente corre atrás dele. Aí quem nunca foi numa igreja, vai num centro espírita querendo milagre, né? Que é resposta já vem com a resposta, vem com a pergunta e a resposta pronta, querendo que mude isso na vida. Mas por quê? Tem no evangelho lá, as pessoas que chamam o Senhor, Senhor, Jesus olha e fala, mas por que me chama Senhor, Senhor, se você nunca faz o que eu te falo, o que eu te ensino? Ele nos ensina há 2021 anos o comportamento que nós devemos ter para que o planeta já poderia ter mudado para um local melhor, uma forma melhor de sermos mais felizes, mais fraternos. E não é porque nós não queremos. Aí é óbvio que precisa vir os arrastões, né? Os arrastões de dor. Não é por acaso que está vindo essa pandemia. Não será por acaso, de repente, que virão outras situações que farão com que todos nós, do planeta, caia a ficha e falem, nós somos irmãos, precisamos nos auxiliar uns aos outros. Se a gente começar a nos auxiliar, começando pela nossa vizinhança, é uma corrente, é como um dominó, um ajuda, um ajuda, um ajuda. Sabe quando vai caindo aquele dominó, joguinho de dominó? O resultado lá na frente é igual para todos. Todo mundo se auxiliando e a gente não consegue. E o cristianismo não desempenha a sua missão mesmo, porque nós não deixamos. O Cristo veio trazer o ensinamento e a gente não quer seguir. A gente só quer correr atrás dele só para pedir, né? Como se a gente fosse um mendigo espiritual que só pede quando a coisa fica feia pro nosso lado. E como se ele fosse um empregado nosso, né? Como se ele fosse o nosso servo que tivesse que fazer tudo do nosso gosto. E não é assim, tem lei. O universo tem lei, tem uma lei de comportamento que a gente tem que ter, que é o que ele vem ensinando. Quem conhece o Evangelho de Jesus sabe que o ensinamento lá não é de milagreiro. Não vão acontecer milagres na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte, tem que ter a nossa colaboração. Nós somos os artífices da nossa vida. Não é? Então, o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade. Que todos nós iremos passar por sofrimentos atrozes na nossa vida. Todos os lares. Até aquele que fala, nossa, mas eu nunca sofri, eu sou muito feliz. É hoje, né? Hoje. Abril de 2021. Mas você sabe amanhã? O que é que está guardado para você? O que te aguarda? O ano que vem? O outro? É questão de tempo. O sofrimento vai chegar e depois você vai ficar desesperado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A pergunta não é o que foi que eu fiz. A pergunta é o que foi que eu não fiz. O que é que você não fez para o próximo, para minimizar o sofrimento do outro, porque você seguiu o ensinamento maior, fazer ao outro que gostaria que me fizesse. Então, o que é que você vem fazendo que você gostaria que te fizessem? Porque a sua atitude hoje é aquela que vai retornar amanhã. Porque a lei é essa, de causa e efeito. Fazer ao outro que gostaria que me fizesse é lei, não é um direcionamento apenas, é uma lei, vai ser assim, e assim será. Então, tudo que você faz hoje é o que vai retornar para você. O que é que você não tem feito de fraternidade, de caridade, de auxílio ao próximo? Essa é a pergunta para você. Aí não adianta nada. A felicidade uma hora vai acabar, mesmo porque não existe, né? Em planeta de expiações e provas, não existe felicidade plena, existe um ou outro momento feliz. E a gente já fica preocupado, que quando você está muito feliz hoje, você pode ter certeza que amanhã azeda alguma coisa. Não é assim? Nós sabemos que a vida é uma gangorra, né? A gente precisa até bem preocupado. Hoje eu estou tão feliz, está muito feliz e fica antenado. Está muito antenado, porque dali algumas horas, dali alguns dias, 2, 3 dias, você pode ter certeza que o trem desaba, né? Para exercitar. Porque a gente não pode ser feliz, não, porque quanto mais feliz a gente está, mais egoísta a gente fica. Esse que é o negócio. Esse planeta aqui é planeta de egoísta. Quando a gente está muito feliz, a gente fica cego, fica egoísta, arrogante, prepotente. Aí tô tão feliz, o resto do mundo que se exploda. É assim que é o nosso comportamento, né? Então a gente precisa ter cuidado. A base do egoísmo, cara, tá no sentimento de interesse pessoal. Só penso em mim. Meus interesses são só para mim e para minha família. Essa é a base do egoísmo que nós precisamos pensar realmente. Nossa, é verdade, eu só penso em mim, né? Só penso na minha casa, na minha família. E mesmo que esteja, né, se trucidando com a família, porque a gente sabe que, né, as famílias não são também 100% felizes, que a gente tem a pedra no sapato dentro da família, que mesmo que se ama, muitas vezes se briga de forma muito intensa, existem desavenças, antipatias dentro da família. Às vezes nós somos muito mais amigos
de pessoas que não são consanguíneas a nós, do que os mesmos que são consanguíneos, que a própria doutrina espírita nos explica, né? Os nossos inimigos que vêm junto conosco, na nossa família, para que nós aprendamos a amá-los, respeitá-los, tolerá-los e resgatar dívidas do passado. Então nós precisamos estudar, ir para a Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, para saber o porquê das desavenças familiares. Então o egoísmo está no interesse pessoal. Quanto mais eu fico preocupado comigo, mais a humanidade à minha volta e a minha vida futura, né, vai ter infelicidade. Aí a gente tem um exemplo de egoísmo aqui, né? O próprio Evangelho, né, das passagens da vida de Jesus, teve aquele momento, né, foi crucial para a vida do Cristo. E um dos maiores exemplos de egoísmo que nós tivemos na nossa história foi de Pôncio Pilatos, que todo mundo conhece, não é? Em que ele lavou as mãos. Porque até então, naquela época, vocês sabem que os líderes, os reis, não é? Todos eles tomavam as decisões. Eles detinham o poder de tomar decisão. Não é que nem hoje, democracia, né? Que é por votação e todo mundo vota errado, não é verdade? Porque até hoje nós não sabemos fazer a coisa certa. Aliás, começou, né? O primeiro exercício de democracia começou com Pôncio Pilatos, quando ele exercitou o egoísmo. Eu quero tirar de mim a responsabilidade. Pilatos fala aos judeus. Você sabe da história que todo mundo conhece, né? Quem é cristão conhece a história de Pôncio Pilatos, que levaram Jesus lá para que Pôncio Pilatos decidisse se ele ia ser crucificado ou não. E Pôncio Pilatos resolveu lavar a mão, que nem nós, né? Lavamos as mãos todos os dias. Ah, fulano está passando dificuldade, não sei o quê. Não é problema meu. Isso é problema do governo. Lavo as minhas mãos. É assim que a gente faz. Egoísta. E o maior exemplo da história de egoísmo que começou lá foi com Pôncio Pilatos. Que ele resolveu tirar a responsabilidade dele. Porque até então, todos os líderes, né, os reis, né, daquela época, eles tomavam as decisões. E aí ele falou assim, ó. Virou para os judeus lá, para aquela população que estava lá. Vocês lembram, né? Tinha Jesus e tinha Barrabás, que era o maior ladrão da história lá, que todo mundo conhecia. Pilatos fala aos judeus, este homem é um justo. Ele sabia que o homem era um justo. Ele sabia que o Cristo era bom. Entretanto, ele lava as mãos e deixa que conduza ao suplício. Por quê? Porque foi o primeiro exercício da humanidade de democracia. Vocês escolhem quem? Jesus ou Barrabás? E a população que conhecia Jesus, que sabia que ele era bom, que tinha convivido com ele, foi votar. O primeiro exercício de democracia, que nunca deu certo, né? Foi votar. E votar em quem? Em quem nós votamos naquela época? Em Barrabás. Primeira vez que um rei resolve não tomar partido, eu não vou decidir, vou lavar minhas mãos, porque não é problema meu, vou jogar para o povo a decisão. Aí foi nosso primeiro exercício de democracia. Votamos errado. Não é? Votamos em quem? Barrabás. E crucificamos o Cristo. Que nos ama imensamente. E que na hora que ele estava lá em cima, né, ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque nos chamou de crianças, né? De almas infantis que somos até hoje. Não sabemos o que fazemos. Porque criança que não sabe o que faz. Mas nós não sabemos o que fazemos porque não queremos fazer. Porque nós sabemos qual é o mandamento maior, qual é a conduta que a gente deve ter. Porque somos egoístas. Nós não queremos fazer a coisa certa. Nós não queremos ajudar o próximo. Cada um fazer a sua parte. A gente quer lavar as mãos e empurrar para o vizinho, empurrar para o prefeito, empurrar para o vereador, empurrar para o governador, empurrar para o presidente. Sempre culpando eles. Mas a gente não tem que se preocupar com eles. Eles é que tem que se preocupar com eles mesmo. Com eles, com a prestação de conta que eles vão ter que pagar, tá fazendo certo ou errado, não é entre nós e eles. A nossa atitude que nós devemos ter é entre nós e Deus. Como já dizia Madre Teresa de Calcutá, tudo é entre eu e Deus. O bem que você faz hoje, Madre Teresa de Calcutá dizia assim, o bem que você faz hoje será esquecido amanhã. E é verdade. Ah, mas ninguém vai me dar valor, ninguém vai ver. Mas não é para ver. Não tem lá no Evangelho que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda? Gente, é isso. É fazer o bem sem olhar a quem, fazer pelo seu progresso espiritual.
Madre Teresa dizia, o bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Mas faça o bem assim mesmo. Porque no fim das contas, você vai ver que não é entre você e a outra pessoa. É tudo entre você e Deus. Vocês entendem o negócio? É entre você e Deus as suas atitudes no bem. É você que vai prestar conta, não é o fulano, não é o ciclano. Ele vai prestar conta, a conta dele, ele vai... Você está entendendo que o que é dele está guardado? Mas o que é seu está guardado também, se você não andar na linha, né? Se você não fizer a coisa certa. Agora, continuando dando de Pôncio Pilatos, que é mais fácil lavar a mão, né? E agora está tendo que lavar cada vez mais, a gente lava a mão e fala o resto que se estrepe aí. Que eu não quero me preocupar. E você está esquecendo que você está inserido na lei de causa e efeito, do que faz ao próximo que gostaria que te fizesse, lembra? Vai voltar para você. Então, o maior exemplo de egoísmo da nossa história com o próprio mestre nosso é esse daqui, ó. Ele lava as mãos e deixa que o conduza ao suplício. E ao contrário de Jesus, né? Porque Pilatos foi exemplo de egoísmo, ao contrário de Jesus, que foi o exemplo máximo de caridade. Ele se sacrificou para a salvação da humanidade, mas não é aquela salvação de que nós estamos salvos. A salvação, nossa, é de maiores quedas. Ele deu o exemplo para que a gente começasse a raciocinar. Que nós temos que ser mais fraternos, mais humildes. Que nós temos que conhecer o processo da nossa vida. Não é que Jesus morreu e salvou nós. Vai salvar nós de quê? De maiores quedas? Não tem salvado não, né? Tanto que o sofrimento vem para a nossa vida. A salvação que ele fala é dos nossos erros. Nós temos que aprender a errar menos para sofrermos menos. Mas cada um fazendo a sua parte, não é milagre. É que ele morreu e nos salvou. Não é isso. A gente se salva das nossas próprias quedas. É a lei de causa e efeito. Para cada atitude que eu tomo, existe uma consequência dentro da lei universal. Tudo que eu faço. Então, o exemplo dele foi para que eu não cometa erros. Porque esses erros que eu cometo nas minhas atitudes vão fazer com que eu sofra mais para frente. É disso que ele quer nos salvar. Vocês estão entendendo? Ele quer nos salvar de sofrimentos futuros, com o exemplo que ele trouxe. Porque quanto mais egoísta eu for, quanto mais atitudes erradas eu tomar, quanto mais eu prejudicar o próximo, mais eu estou colocando no meu futuro grandes sofrimentos. Porque vai retornar para mim através da lei de causa e efeito, através do ensinamento, do mandamento maior. Dá para entender? É isso que a gente tem que raciocinar. Ele não veio para salvar a gente das nossas quedas. As quedas somos nós que fazemos. Ele veio nos alertar. Eu me salvo de um sofrimento futuro quando eu tenho uma conduta correta no presente. Dá para entender como que funciona? É assim. É a nossa, porque nós temos livre-arbítrio. Temos raciocínio. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se eu passar no semáforo vermelho, eu sempre gosto de pegar esse exemplo, né? Se eu passar no semáforo vermelho, eu tenho a probabilidade de ter uma punição, de matar alguém, de atropelar, de ser preso, de levar multa. Se eu ficar no verde e eu for inteligente porque eu sigo a lei, eu me salvo das consequências de eu passar no vermelho. Consegue entender o raciocínio? É isso que é salvação, é o exemplo que o mestre nos deu para que nós não cometamos erros e que venha sofrimento no futuro. Se eu passar no semáforo vermelho, eu vou causar situações que podem vir a fazer eu sofrer. Se eu passar somente no verde, é a minha hora, beleza, tá tudo certo. Se eu parar no vermelho, cumprindo a lei daquele momento, eu me salvo de consequências funestas de um atropelamento, né? De uma multa, de uma prisão, de uma morte. Vocês estão entendendo? É isso que significa a salvação. De eu raciocinar, de eu seguir o ensinamento de Jesus dentro do comportamento que eu devo ter, para que no futuro eu não caia num sofrimento maior dentro da lei cósmica de causa e efeito, de ação e reação. Então Jesus foi o exemplo máximo de caridade, foi o maior drama de dor jamais sofrido por outro ser na terra, porque ele passou por todas as dificuldades. Ele foi humilhado, machucado pelo egoísmo dos seres daquela época, que éramos nós.
que estávamos encarnados naquela época, numa outra região, com outro corpo, com outro nome, mas com as mesmas atitudes, porque hoje nós estamos reencarnados novamente, num local diferente, usando outro corpo, outro nome, com outras funções, mas nós temos ainda o mesmo comportamento espiritual. Nosso espírito ainda não progrediu. Nós ainda não conseguimos praticar o ensinamento de Jesus. E ele veio mostrar de todos os lados a necessidade da humildade. Porque ele veio, passou por tudo que nós fizemos contra ele, mostrou a grandeza espiritual dele, e até hoje nós não esquecemos dele, porque nós sabemos que foi verdade. Tanto que todos os outros líderes passaram, morreram, foram enterrados e sumiram da história. Ou alguém fica lembrando aqui dos grandes líderes que fizeram o mal? Quem é que cultua aqui? Pôncio Pilatos, que cultua, né? Esses outros líderes aí que a gente não gosta nem de falar o nome, que causaram guerras e tudo mais. De Jesus todo mundo lembra. Dos outros passaram pela história e desapareceram. E quando a gente lembra sempre falando mal, né? Das atitudes erradas que tiveram. É isso que você quer que lembre de você? Como uma pessoa omissa que fez o mal? O Cristo está aí até hoje. Todo mundo corre atrás do Cristo, mesmo não entendendo os ensinamentos dele, mesmo não tendo um grupo religioso cristão do qual você participe. Quando o negócio fica feio pro seu lado, você corre para qualquer porta aberta religiosa aí, pedindo socorro para ele. Porque você sabe que ele é o verdadeiro, que ele é real, que ele não mentiu, que ele está vivo até hoje em espírito, porque nós somos espíritos. A morte não existe, ele não morreu. E ele é tão verdadeiro que ele é o que domina o planeta. Ele é o que domina o planeta. A força dele foi tanto que mudou o calendário. Então vocês têm noção da seriedade que é isso? Do impacto que é, do que é verdadeiro? Que todos que fizeram o mal para ele desapareceram da história? É assim que funciona. Ele mostrou o comportamento que nós devemos ter, que é o comportamento fraterno, que é o comportamento do bem, que é de auxílio ao próximo, fraternidade. Isso foi tudo que ele ensinou. Ele foi um ser que não tinha nenhuma dívida kármica para resgatar, porque nós temos, né? Nós somos seres inferiores, que tudo que a gente sofre nesse planeta é resgate das atitudes erradas que nós fizemos, seja nessa vida ou em vidas passadas. Ele não. Ele é o governador do planeta Terra. Alguém que foi indicado pelo Criador de tanta altíssima moral que ele tinha, que ele não necessitaria estar aqui nesse planeta, ele não precisaria vir, porque ele não tinha mais nenhuma dívida para resgatar. E, no entanto, ele mostrou todo o comportamento que a gente deveria ter tido, que a gente deve ter no nosso dia de hoje. Que é do quê? De paciência, de resignação, de saber, né, esperar as coisas acontecerem, o tempo passar para tudo dar certo, de mudar a nossa conduta, de estudar, de conhecer as leis da vida, porque ele já falava da reencarnação, ele já falava da ressurreição, não dessa forma, né? Ressurreição e reencarnação são coisas diferentes que a gente vai focar sobre isso numa outra oportunidade, numa outra parte do Evangelho. Então ele veio trazer o exemplo que a gente deve ter para exercício do quê? Da fraternidade e para a busca da felicidade. Porque quando a gente tem o egoísmo, aí vamos trazendo para os dias de hoje, a sociedade com o egoísmo, ela é uma luta de interesses pessoais. Todo mundo quer se dar bem, um passando a perna no outro, enganando o outro. Isso desde o seu pequeno empreguinho até os grandes, não é assim? As barbaridades que a gente vê, que as pessoas cometem pelos interesses pessoais. Na nossa sociedade, vence o que? O mais esperto, ainda é assim. Aí na sua empresa, na sua casa, você não quer ser sempre o melhor do que o outro? Quer passar a perna no outro? Fala mal do outro, faz maledicência, às vezes inventa história para poder se dar bem, mente no seu currículo. Mais esperto? É o desprezo de valores e afeições. Muitas vezes, que a maioria das pessoas hoje tem preço, né? Não tem valor, porque a gente só enxerga dinheiro. A grande maioria quer ganhar mais, quer se dar bem e não se importa muitas vezes de passar por cima das grandes afeições, dos grandes amores, das grandes amizades, até de amores de alma dentro de família, até entre marido e mulher, entre irmãos. Não se tem valores, se tem preço.
Muitas vezes você abandona a família, e esse já viu casos e casos, né? Não é um só não. De que por causa de dinheiro, por causa de salário, por causa de status, por causa de algo que você vai ganhar dentro da sociedade, né? Que vão te admirar, que vão te trazer maiores benefícios, você sacrifica grandes amores e grandes amizades. São situações muito sérias que a gente vê por aí acontecendo. E não são poucas, não. É a grande maioria. Muitas vezes você nem pensa em passar por cima de um amigo seu para se dar bem e pegar o cargo que seria dele lá na sua empresa. Não é? Pensa nisso. Se a sociedade vivesse sem o egoísmo, haveria mais justiça. Nós enxergaríamos as pessoas à nossa volta, os seres que passam dificuldades, iríamos auxiliá-los. Haveria mais respeito, que é o que falta. Numa sociedade egoísta não se há respeito. Se a gente não tivesse mais esse egoísmo, respeitaríamos as pessoas, respeitaríamos todos os reinos, o animal, o vegetal, o mineral, o hominal, que nós estamos destruindo sob todos os aspectos. Haveria mais segurança se não houvesse o egoísmo. Todos nós nos auxiliaríamos uns aos outros, haveria mais progresso. Todos teriam acesso e direito a tudo, aos bens básicos de toda uma sociedade. E haveria mais felicidade se não houvesse o egoísmo. Então, nós estamos sendo egoístas e somos responsáveis pela decadência do nosso planeta. O egoísmo desaparecerá da Terra? Sim, vai desaparecer. E isso já está programado pelos líderes siderais que fazem o progresso de todos os planetas, porque o nosso planeta não é o único habitado no universo, não é? Mas existe uma programação de evolução e o egoísmo vai desaparecer da Terra um dia, à medida em que a vida moral for predominando sobre a material. Então, toda vez que nós dermos mais valor para aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós queremos auxiliar o próximo, nós vamos dando menos valor para o que é material. Eu tenho que ser e não ter. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que ser melhores pessoas e não termos melhores coisas materiais. E muitas vezes a gente só consegue enxergar isso através do quê? Do sofrimento, da dor. Porque pode ver que enquanto está tudo bem com você, você é egoísta. Mas se chegar uma doença braba, daquelas que você fica internada no hospital junto com o mais pobrezinha e fala para você ter uma doença incurável, ou chega uma tragédia na sua família, você sente a dor do outro. Aquela que você nunca sentiu. A perda de um ente querido, você sente a dor de quem perdeu. Então, muitas vezes, nós só nos tornamos mais fraternos através da dor. Por isso que é um planeta de expiações e provas. Um planeta em que todos os dias, em maior ou menor grau, em algum tempo da nossa vida, vai chegar a dor bater na nossa porta. Para baixar o nosso topete do egoísmo, para fazer com que a gente olhe para os lados, que a gente coloque as nossas mãos, nossos braços, né, na prática do bem, auxiliando o outro. Então, à medida que a gente for compreendendo o sentido da vida, a seriedade do porquê de estarmos aqui, para onde vamos, de onde viemos, o que fazemos aqui, que existe vida após a morte, com uma responsabilidade muito séria de prestação de conta lá, a gente vai melhorando moralmente. E aí, aquilo que é o desejo espiritual e moral vai se sobrepondo sobre a matéria. A gente vai se contentando com menos. Quando os homens compreenderem os ensinamentos de Jesus, que é o mestre do mestre, que nós já falamos, que o Evangelho de Jesus é o maior manual de conduta moral e é o livro de receita da felicidade, porque tem gente que fala assim, você fala de felicidade, mas não tem receita. Tem sim. Está lá no Evangelho. Você que não lê, não conhece e pior, não pratica, né? Então, quando você começar a praticar, porque tem gente que torce o nariz. Ah, vocês falam isso, falam aquilo, a gente fala e faz. Tem gente que só lê o Evangelho e não faz, e não pratica. Enquanto você não praticar, enquanto você pensar só em você, sua vida está travada. Vai travar a sua vida, todos os males virão, vai ficar cada vez pior, porque quanto mais rebelde, mais egoísta você é, pior fica. Quando você começa a compreender o ensinamento de Jesus e começa a deixar de pensar em você, e pensar no coletivo, pensar no próximo e ir junto com ele na sua vida, tudo deslancha na sua vida. Tudo melhora. Faz o teste. Até hoje está reclamando que a sua vida nunca deu certo? É porque você está só pensando em você, reclamando de tudo, de todos e não faz nada para mudar. Tenta mudar. Porque se não deu certo até agora, né? Vamos pegar outra receita?
Que o livro de receitas que está usando não está dando certo, né? As receitas não estão dando certo. Então vamos pegar o de Jesus, que é a receita da felicidade. Pega esse. Garanto para você que a sua vida muda. Muda muito, para melhor. Então tenta, porque já que não está dando certo até agora, vamos tentar o outro lado. Para de pensar em si, para de reclamar e vamos ajudar o próximo. Vamos ajudar o mundo a melhorar. Vamos fazer uma história para você levar para o lado de lá, para você ter o que contar para o lado de lá. Certo? Então, quando os homens compreenderem os ensinamentos de Jesus, o mal desaparecerá da terra. O maior obstáculo à destruição do egoísmo, gente, é o predomínio dos nossos interesses pessoais em relação aos do próximo. Eu passo, vejo a miséria que está acontecendo à minha volta e não faço nada para mudar isso. Não participo de nenhuma instituição, que elas são as dezenas, né? Nas cidades, em todas as cidades, todo mundo tem instituição de vários. Ajuda os animais, ajuda a velhinha, ajuda a criança, ajuda deficiente, ajuda pessoas com câncer. Toda cidade tem. A quantas pessoas vão lá? Porque todas as dificuldades das instituições são sempre as mesmas. Problema financeiro e problema pessoal, que nunca tem gente para ajudar. E passa por dificuldade financeira. Por que passa por dificuldade financeira? Porque as instituições têm meia dúzia de pessoas. A cidade tem milhares. Porque ninguém ajuda. Ninguém quer ajudar. Quem ajuda é a minoria. Porque você fica aí dentro de casa, com seu traseiro no sofá, esperando a tragédia bater na sua porta, porque vai bater. Aí sai correndo atrás de Jesus, aí, depois de tarde, resolve ajudar alguma coisa, aí não dá mais tempo. Então, o predomínio dos nossos interesses pessoais em relação ao do próximo é o maior obstáculo à destruição do egoísmo. E como a gente destrói o egoísmo em nós? Compreendendo os efeitos danosos do egoísmo. Porque nós vamos sofrer. Vai vir a dificuldade que vai nos igualar. Diminuindo a importância que atribuímos a nós próprios. Eu tenho que parar de pensar em mim. Para pensar no coletivo, para pensar o outro. Assim que eu vou destruindo o egoísmo em mim, eu preciso fazer um esforço. Eu preciso começar a estudar, saber de onde eu venho, para onde eu vou. Eu preciso começar a ajudar, dar o primeiro passo para ajudar o próximo, ajudar uma instituição, frequentar uma casa espírita, fazer alguma coisa. Como destruir o egoísmo em nós? Continuando, tornando-os mais sensíveis a necessidades e sofrimentos alheios. Eu preciso olhar o mundo, eu preciso fazer alguma coisa diferente, fazendo todo o bem que pudermos. É para isso que nós estamos aqui. Somos todos irmãos. Precisamos nos auxiliar uns aos outros, praticando a caridade desinteressada. Não é aquele que eu vou lá, faço a caridade, a pessoa não agradeceu e eu fico melindrado, chego em casa, não vou fazer mais porque não me agradeceu. Não é para agradecer. Você não faz mais do que obrigação. Fazer caridade é lei sideral. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse é um comportamento que deveria ser normal em nós. Não é? Então é assim, sabe? Fazendo o exercício de fraternidade que a gente aos pouquinhos vai destruindo o egoísmo em nós. Mas precisa dar o primeiro passo, né? Precisa tomar uma atitude. Então a recomendação de Pascal, lá em Sens, na França, em 1862, é o seguinte: o egoísmo é o alvo para o qual todos devem dirigir suas forças e coragem para combatê-lo em si. O nosso alvo é a gente mesmo. Aquele leão que a gente tem dentro de nós, que todos os dias quer nos devorar, quer pôr a garra de fora. O leão do egoísmo, da maldade, da prepotência, da arrogância, eu tenho que aprender a domá-lo para me tornar uma pessoa útil, mais fraterna. Não é que a gente vira bonzinho da noite pro dia, não, porque a transformação, a reforma íntima é dolorosa e demorada. Mas se eu não der o primeiro passo, se eu não fizer um esforço a cada dia, eu nunca vou conseguir. Porque eu preciso tomar uma atitude, sempre. Depende de mim a melhor. A mudança que eu quero ver na minha vida, que eu quero ver no meu mundo, começa em mim. Não é nos outros, criticando os outros e achando que os outros que têm que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte, como colaborador do Criador que é. Nós não fomos criados para ser colocados de enfeite numa prateleira e o Criador ficar olhando. Ai, que bonitinha a minha criação. Esse é mais bonitinho que aquele. Esse sofre menos do que esse. Não é isso. Nós somos colaboradores dele. Para transformar o mundo num lugar melhor para a gente habitar. Ele criou o planeta, nos criou, nos colocou aqui para sermos fraternos como irmãos e para transformarmos esse local onde estamos num lugar melhor e mais bonito. O que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a natureza, destruindo todos os reinos. Isso é colaborar com o Criador? Nós vamos destruir o nosso planeta? A culpa é nossa. Então o sofrimento que vem, quando a natureza se revoltar contra nós de uma forma mais intensa, nós não vamos poder chorar.
Nós não vamos poder reclamar já do que reclamamos tudo hoje em dia. Porque o sofrimento virá, porque é lei de causa e efeito. Faça ao próximo, e o próximo é reino mineral, vegetal, animal ou mineral. Faça ao próximo o que gostaria que te fizesse. Será feito para nós aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que nós gostaríamos que retornasse para nós. Tá certo? Então vamos fazer a nossa reflexão. Fica essa reflexão para hoje, que nós possamos fazer um esforço de combater o egoísmo em nós, de olharmos mais para o coletivo, de fazer um tiquinho que seja de bem para o nosso próximo. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.